estou aqui com o João Pedro para a gente falar sobre um assunto bastante debatido na semana passada. A Embrapa divulgou em um estudo que aponta que de 2000 a 2015, ou seja, em 15 anos, a produção de carne bovina no Brasil aumentou 45%. O que levou ao aumento de 45% foram os ganhos de rendimento e investimentos em genética e nutrição, principalmente no pasto, melhorando o pasto, o animal comendo mais, ganhando mais peso. João, vamos falar desse assunto, mas antes, a Márcia Prado de Brasília traz detalhes dessa informação. Com cerca de 214 milhões de cabeças de gado, o Brasil tem hoje o maior rebanho comercial bovino do mundo. A produção, que só no ano passado superou 9 milhões de toneladas de carne, veio crescendo ao longo dos anos, de acordo com o estudo divulgado pela Embrapa. No período entre 2000 e 2015, o aumento registrado foi de 45%, enquanto o rebanho bovino de corte cresceu 25%. De acordo com a avaliação da Embrapa, a modernização da atividade, hoje considerada competitiva e sustentável no país, proporcionou maior rentabilidade ao pecuarista e esse foi o principal motivo para o crescimento da produção. Márcia Prado para o SBA. João, o pecuarista está se tornando um pouco mais eficiente. Cidadão, esse trabalho da Embrapa retrata o seguinte: nos fins dos anos 90, 98, o Brasil exportava 340, 330, 340 mil toneladas de carne. Importava metade disso. Era a famosa picanha argentina nos restaurantes. Só que em 99, no dia 13 de janeiro de 99, o senhor Itamar Franco decretou moratória do estado de Minas Gerais. E de uma hora para outra o câmbio, que vinha crescendo 0,3, 0,4 o valor do dólar, ele dobrou em 60 dias. Então o Brasil já em 99 exportou 540 mil toneladas. Em 2004, 1 milhão e 600 mil. Ou seja, a questão cambial foi um fator extremamente importante naquela época para dar um choque de qualidade na pecuária. Ou seja, se criou uma indústria frigorífica no Brasil, se desenvolveu uma indústria frigorífica no Brasil, e o Brasil passou a ser um grande player no mercado internacional. À medida que ele passa a ser um grande player, houve uma exigência maior, tanto em qualidade, na questão sanitária. O Brasil teve que erradicar, ou pelo menos ter a maior parte dos estados sem febre aftosa. Eu acho que esse é um com ponto vacinação. muito importante. Muito importante. Resolveu em muitos estados e regiões a aftosa, com isso os mercados se abriram. Se abriram, porque havia, não só para a carne bovina, como para a carne suína. A carne suína é outra que pecava por não poder entrar, por quê? Porque tinha estados do Brasil com aftosa. O último caso da aftosa foi há 10 anos atrás. Então, praticamente de 2005 para frente, o produtor brasileiro fez o dever de casa, ou seja, controlou a aftosa, que era o grande gargalo. Associado a isso, em outros países do mundo, como os Estados Unidos ou a própria Europa, surgiu o problema da vaca louca. E que a vaca louca foi porque eles distorceram o processo da alimentação. O bovino é um ruminante, ele tem 4 estômagos, ele tem que comer fibra, tem que comer pasto, ele não tem que comer alimentos, inclusive aproveitamento de alimentos de origem animal. Ração de osso. A ração de osso. A ração de osso, ou mesmo, como em alguns casos se usava cama de frango para alimentar bovino. Ou seja, coisas que eram erradas e estavam acontecendo. Quando surgiu o problema da vaca louca na Europa, nos Estados Unidos, os mercados se fecharam. Muitos mercados, especialmente os mercados asiáticos, que estavam já crescendo, se fecharam para a importação de carne americana. O americano é um grande produtor e é um grande consumidor. Então, se fechou para isso aí. Sorte dos pecuaristas americanos que o mercado interno é tão forte nos Estados Unidos que acabou absorvendo esse 1 milhão de toneladas que eles exportavam por ano. Na Europa, a crise de 2007, associada a haver uma preocupação em diminuir os subsídios. Na Europa, 60% do orçamento da União Europeia é para pagar subsídios, especialmente subsídios agrícolas. Então, na Europa, também começou a se fechar aquela exportação de carne europeia com subsídios. O Brasil aproveitou tudo isso. Associado a isso, também teve o crescimento econômico nos países emergentes. De uma hora para outra, esses países passaram a ser consumidores de proteína, tanto frango, suíno e carne bovina. Então o Brasil aproveitou tudo isso e nós, nesses últimos 15 anos, nós passamos de uma produção estagnada de 6 milhões de toneladas que estava
nos anos 90, chegamos a bater mais de 10 milhões em 2007. A partir daí, essa produção de carne em 2007 é um número importante porque bateu o recorde, tanto o recorde de exportações como de produção no Brasil. A partir daí houve a crise internacional. O Brasil, alguns mercados se fecharam, dificuldades e tal, e o Brasil conseguiu passar essa crise. Porém, nesse momento agora, nós crescemos essa produção, como você bem falou. Nós crescemos por quê? Porque houve tecnologia, nós avançamos em forrageiras tropicais, nós avançamos na suplementação mineral. Nós mostramos há pouco dia atrás que quase que dobramos o consumo de suplementos minerais. Avançamos na genética. Hoje o Nelore é um gado que tem mais de 80% do rebanho brasileiro, está em cima do Nelore. É um animal que hoje é um animal precoce, é um animal que dá bom acabamento. Ou seja, tudo que tinha o produtor aproveitou esse espaço, ele melhorou a sua produtividade. Nós vamos reduzindo um mês a idade média de abate por ano, ou seja, não tem mais boi de 48 meses sendo abatido. Hoje se preocupa o animal de 30 a 36 meses, ou seja, tudo isso é vantagem. Vantagem para o consumidor brasileiro, vantagem para o Brasil, vantagem para nós abrirmos novos mercados como estamos abrindo. O Júlio, na sua consultoria, fez um trabalho mostrando a questão do aumento de consumo na China. Ótimo, a China vai crescer e vai crescer muito. Ela hoje é um país que consome basicamente carne suína, é o maior consumidor de carne suína, talvez quase a metade da carne suína do mundo. Mas a carne vermelha, quando o cara aprende, quando tem acesso à carne vermelha, é uma carne que não enjoa, é uma carne que a gente pode comer de janeiro a dezembro, não há risco de enjoar, as alternativas são boas. Pois não, Renata? Durante esses 15 anos, houve essa evolução, um aumento na produção de carne bovina. E esse ano? Nós conversávamos há pouco tempo e você disse numa fase de acomodação. Explica pra gente essa fase esse ano, como que está? A grande questão é o seguinte, 80% da carne bovina, esses 9 milhões que a Márcia lá de Brasília comentou, 80% praticamente é mercado interno. O que está acontecendo no Brasil nesse momento é uma situação econômica muito ruim no país. Infelizmente, o país está vivendo um desgoverno, um problema de crise política, social, econômica. Tudo isso está atrapalhando a questão. As famílias brasileiras estão endividadas, 45% da receita da renda da família está comprometida com pagamento de prestações de carro, de apartamento, etc. Então, a carne bovina está sentindo esse reflexo, ou seja, nesse momento nós estamos o preço não cai da arroba, não é por causa da demanda, a demanda está um pouco enfraquecida, mas basicamente porque não tem oferta de gado em condição de abate. Então, isso está ajudando a segurar, aliado, o que é outro fator que está ajudando a segurar o preço, é que as exportações estão indo bem, né? Estão indo bem. Ô, João, a Rural Business fez um estudo, a gente vai mostrar agora alguns elementos desse estudo, com base nesse aumento de 45%. Para a agência, a notícia que pode correr no mercado é de que o Brasil aumentou tanto a sua produção e com isso vai sobrar carne no mercado e os preços do boi podem ser pressionados. Vamos ver essa matéria, porque já eu quero a opinião do João Pedro sobre esse estudo da Rural Business. Segundo a Rural Business, no noticiário dos últimos dias, muita gente tenta passar ao mercado que consumo de carne bovina vem caindo em todo o mundo. Mas a verdade, de acordo com a agência, é uma só: o consumo não cai. Veja os números. Há 5 anos, o consumo no mundo está na casa de 57 milhões de toneladas. A previsão para 2016 é de um consumo de 57 milhões e 100 mil toneladas, segundo projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O analista da Rural Business, Júlio Brissac, alerta que o que vem diminuindo é a oferta de gado gordo e a produção de carne bovina em grandes países produtores e consumidores. O que tem sustentado o consumo é o apetite da Índia e da China, países mais populosos do mundo. Nos últimos 5 anos, os dois países comeram 27% a mais de carne bovina. De um total de mais de 8 milhões e 700 mil toneladas em 2012, ambos devem comer este ano quase 10 milhões de toneladas.
Isso é mais do que o Brasil vai produzir em carcaças de boi este ano, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano. Em dados individuais, o consumo da China deve passar dos 6 milhões e 600 mil toneladas em 2012 para quase 7 milhões e 600 mil toneladas em 2016, ou seja, 1 milhão a mais em 5 anos. Na Índia, país onde a maioria da população não come carne bovina, o consumo deve aumentar mais de 13% em 5 anos, segundo o estudo. Para a Rural Business, o aumento brusco do consumo na Índia e na China pode levar ao colapso o abastecimento global de carne bovina em 5 anos. O analista Júlio Brissac faz ainda outro alerta. Diz ele, 2 pontos. São esses números que explicam a grande preocupação dos frigoríficos em maquiar os dados e incentivar esse tipo de informação tendenciosa. O analista continua. Se a indústria não fizer isso, o preço do boi gordo vai explodir com mais intensidade que a prevista. Em contrapartida, a produção não consegue acompanhar tamanho aquecimento. Enquanto Índia e China aumentaram em 58% seu consumo em 15 anos, a produção mundial de carne bovina subiu somente 11,2%, saindo de 54 milhões para 59 milhões de toneladas. 61% de todo o aumento de produção registrado entre os anos de 2000 e 2016 foram para atender apenas 2 países, China e Índia. E segundo projeções da Rural Business, a China e a Índia podem aumentar em 12,5% seu consumo nos próximos 5 anos. Isso significa que em 2021 estariam consumindo sozinhas mais de 11 milhões de toneladas, ou seja, 1 milhão e 200 mil toneladas a mais do que o previsto para 2016. Já a produção mundial conseguirá, na melhor das hipóteses, crescer 2% no mesmo intervalo, ou em algo próximo a 11 milhões e 100 mil toneladas, gerando um tremendo caos no abastecimento. Segundo Júlio Brissac, o consumo de carne bovina sofrerá profundas alterações nos próximos anos. Ele aponta algumas alterações que são as seguintes. As cotações do boi gordo terão que subir para incentivar o pecuarista a produzir mais carne. Outra alteração. Segundo o analista, o preço da carne terá que subir no varejo para tentar conter o consumo. E ainda que o mercado não deve se iludir com os números fantasiosos que virão. Afinal, para fechar o quadro de oferta e demanda no azul, os governos terão que fazer verdadeiros milagres, alertou o analista Júlio Brissac. Pois é, nós temos há poucos minutos, João. O que você achou desse estudo? Olha, Zé, a grande questão é o seguinte, por que não aumenta a produção de carne bovina? É por questão da oferta de animais, e na oferta de animais depende de bezerro. A cria, ela depende de espaço, não tem mais país no mundo que tem espaço físico. O Brasil é que tem maior potencial para aproveitar esse aumento de demanda internacional. Alguns países, como a China, como falou o Brissac, hoje ela está apostando não na pecuária de corte, na pecuária de leite lá. Então, ela é fazendo uma revolução na pecuária de leite. A expectativa da China é que ela vai aumentar a produção interna de carne vermelha com o descarte de animais leiteiros, ou seja, aproveitar o máximo de potencial, 4, 5 crias e já descartar. Ela vai aumentar as importações, como está aumentando. Esse ano o Brasil pode chegar perto de 200 mil toneladas só para o mercado chinês, sem contar Hong Kong, só China. Por quê? Porque os 2 maiores fornecedores da China não têm condição de atender esse aumento de crescimento na demanda chinesa, que são a Austrália, que sofreu com as questões de seca, e esse é um outro fator que também atrapalha, porque alguns países tiveram que reduzir rebanho em função da questão climática, especialmente seca. Foi o caso da Austrália e foi o caso dos Estados Unidos. A região sul dos Estados Unidos tiveram Texas, Alabama, aquela região toda que é a região de cria nos Estados Unidos, sofreu. Então, o mundo hoje está nesse dilema, ou seja, a carne vermelha, você precisa ter espaço para que haja a pecuária, a cria. A cria é o fator limitante, e o Brasil tem. Nós estamos com 160 milhões de hectares de pastagem, que hoje dá um pouco mais de 1,2, 1,3 cabeça por hectare. É verdade. Cabeça, não unidade de animais. Ou seja, precisa melhorar a eficiência, né, bota eficiência nisso, nós temos condição de atender a demanda.